Olá, estou fazendo esse vídeo aqui, tirar uma dúvida da Noelle, que me perguntou lá no grupo do Facebook, né? Olha, ela não entendeu muito bem como é que você identifica um ciclo positivo e um ciclo negativo, se um ciclo é positivo, se um ciclo é negativo, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui mais simples, tá, Noelle? Então, eu espero que essa dúvida que você tem, provavelmente algumas outras pessoas têm que ter. Mas lembra, antes de entender o que é um ciclo positivo e um ciclo negativo, você tem que entender o que é uma relação causal positiva e uma relação causal negativa. Então, breve recapitulação. Uma relação causal é uma relação causal entre duas variáveis, variável A e variável B aqui, tá bom? Então, a gente representa aqui por uma seta aqui, né? O que é uma relação causal positiva? É que mostra variações no mesmo sentido. Então vamos ver aqui, olha, a relação causal entre ovos e galinhas. Se eu aumento o número de ovos aqui, aumenta o número de galinhas. Uma relação causal positiva é representada pelo sinal mais. Pronto, ponto. Isso é relação causal. Relação causal é entre duas variáveis, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu estou falando, olha, quanto maior o número de ovos, maior o número de galinhas. Aí, se eu continuar analisando, eu vejo que quanto maior o número de galinhas, maior o número de ovos. Então, eu tenho maior número de galinhas aqui, maior o número de ovos. Opa, eu tenho uma segunda relação causal também positiva aqui, tá bom? Ótimo. Então, você fala assim, agora eu quero saber se esse ciclo, o ciclo como um todo, ou seja, o ciclo que é composto de várias relações causais. Naquele exemplo anterior eu tinha três relações causais. Nesse aqui eu tenho duas relações causais. Eu quero saber se o ciclo é positivo ou se o ciclo é negativo. Quando eu falo ciclo, eu estou falando que é essa figura aqui, tá? Então, isso aqui. Eu quero saber se esse ciclo é positivo ou negativo. É muito fácil identificar se um ciclo é positivo ou um ciclo negativo. Nas relações causais, lembra? Se dava um acréscimo na primeira variável, se a relação causal era positiva, a segunda variável tinha um acréscimo. Era uma relação causal positiva, né? Um ciclo positivo, você dá um acréscimo na primeira variável. Se você der a volta pelo ciclo e a variável sofrer um acréscimo na mesma direção, o ciclo é positivo. É só isso. Então, vamos começar. Então, olha, se aumenta o número de ovos, eu coloquei a setinha aqui para cima. Aumenta o número de galinhas. Aumentando o número de galinhas, se acontece o número de ovos, aumenta de novo. Opa, eu tinha uma setinha apontando para cima, agora tem uma segunda seta apontando para cima. As variações são no mesmo sentido? O ciclo é positivo. Aí você vem aqui e coloca um sinal mais no meio do ciclo. Por que é importante saber que é um ciclo positivo? A gente sabe que um ciclo positivo é um ciclo responsável por um crescimento exponencial. Então a gente sabe, se você tiver galinha, se você tivesse um galinheiro, ou ovos e galinhas, quanto mais ovos, mais galinhas, mais galinhas, mais ovos, você tinha um número infinito de galinhas, não é isso? Ovos e galinhas, né? Só que na vida real não é assim. Toda vez que a gente tem um ciclo positivo, naturalmente surgem dinâmicas, ciclos negativos que tentam barrar o crescimento exponencial. Então, nesse caso, as pessoas não criam ovos e galinhas por criar, eles vendem, né? Então a gente vai ver aqui o exemplo de um ciclo negativo. O que você faz? Eu estou analisando esse ciclo aqui, de galinhas e galinhas vendidas, tá bom? Então você vê o seguinte, esse ciclo tem duas relações causais. Uma relação causal entre galinhas e galinhas vendidas, ou seja, se aumenta o número de galinhas, aumenta o número de galinhas vendidas. Essa é uma relação causal positiva. Ponto. Já vimos a primeira relação causal. Agora vamos ver a segunda relação causal. Aumenta o número de galinhas, o que acontece com o número de galinhas aumenta o número de galinhas vendidas, o que acontece com o número de galinhas? Diminui, né? Quando você vende as galinhas, diminui o número de galinhas, né? Então tá bom. Então a gente já viu que a gente deu acréscimo na primeira variável, aumenta o número de galinhas, o que acontece com o número de galinhas vendidas aumenta, aumentando o número de galinhas vendidas, o que acontece com o número de galinhas diminui, né? Tá certo? Então, esse ciclo aqui é um ciclo negativo. Ou seja, a pessoa que cria lá as galinhas, né? Ele tem que vender as galinhas. Então, olha, se ele só tivesse um ciclo de criar galinhas, né? Ele teria um crescimento exponencial das galinhas. Só que acontece o seguinte, quando você vende as galinhas, né? Então aquele ciclo que estava levando um crescimento exponencial, ele vai ser reduzido aqui, né? Talvez chegue a um número X de galinhas, né? Ou pode ter qualquer outro padrão, né? Ou então ele pode crescer aqui, pode crescer depois com uma velocidade menor, né? Então o ciclo negativo vai tentar barrar o crescimento do ciclo positivo. É só isso, Noelle. Então espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, por favor, entre em contato comigo. E se mais alguma outra pessoa não entendeu também, que a gente marca um Google Meet e eu explico isso de novo. Mas você tem que entender primeiro o que é uma relação causal positiva e o que é uma relação causal negativa. Se você não entendeu o que é uma relação causal positiva e o que é uma relação causal negativa, você não vai entender o que é um ciclo positivo e um ciclo negativo, tá bom? Então dá uma recapitulada nas relações causais, vê se você entendeu bem. Se você entendeu bem, você vai conseguir entender bem os ciclos, tá? Então é isso aí, um grande abraço.